Se você já foi ao médico fazer um check-up, você sabe como funciona. Primeiro vem uma bateria de exames para ver como está a sua saúde. Depois o médico avalia os resultados e diz: olha, aqui está tudo muito bom, mas esse colesterol aqui vamos precisar fazer ajustes, não é mesmo? Agora me diz, você tomaria um remédio forte sem saber se você está doente? Ou pior, faria uma cirurgia sem antes fazer um bom exame? É exatamente isso que acontece no ISD. Antes de criar metas, planos, relatórios, você precisa saber a realidade da empresa. E aí que entra o que eu chamo de check-up ISD, formado por dois processos. Primeiro, o diagnóstico de maturidade ISD é o equivalente aos exames de sangue. Ele mostra como a empresa está hoje. Já o segundo, o Gap Analysis ISD, é como a consulta médica. Ele analisa os resultados e indica o que precisa ser ajustado. Mas tem um detalhe, tem gente que pula essas etapas e sai se automedicando no ISD. Aí, quando vê, está gastando dinheiro à toa ou fazendo um projeto ISD que não tem nada a ver com o negócio. Então, pega o papel e a caneta, porque hoje eu vou te dar o caminho das pedras. Eu vou te explicar como fazer esse check-up ISD do jeito certo, quais as metodologias considerar e como a minha metodologia 3P pode te ajudar a transformar isso em um plano realista e estratégico para a sua empresa. Para quem está chegando agora, a metodologia 3P significa planejar, preparar e praticar, que são as três principais ações para uma estratégia ISD coordenada. E o check-up ISD faz parte do pilar planejar. Então vamos lá? Bom, só para contextualizar. Na minha carreira, eu já vi muita empresa achando que ISD é só escrever um relatório bonito e pronto. E você que está aqui comigo sabe que o ISD é muito mais do que isso. Demanda um planejamento detalhado para se ter sucesso lá na frente, certo? Mas como você cria um plano de ISD sem saber em que nível a empresa está? É como sair de casa sem saber se você está indo para o aeroporto ou se você está indo para a praia. Ou pior, sem saber nem onde está o mapa. O Google Maps, no caso, né? O Check-up ISD resolve esse problema. Primeiro, a gente faz um diagnóstico de maturidade ISD para ver em que nível a empresa está. Depois, aplicamos o Gap Analysis para entender o que falta para chegar lá. Essas duas etapas são muito importantes e evitam que a empresa comece ISD de forma aleatória, sem estratégia e sem impacto real. Agora, vamos para a primeira parte do nosso check-up, que é o diagnóstico de maturidade ISD. Voltando para a nossa analogia de saúde, esse diagnóstico de maturidade seria tipo aquele check-up anual que a gente faz para ver se está tudo bem. Ele não vai te dar o tratamento, mas ele vai dizer onde estão os pontos fortes e as áreas de atenção. Mas como eu descubro em que nível ISD a empresa está? Para isso, é importante que você conheça as metodologias que orientam esse processo. Afinal de contas, o G de ISD não está ali à toa. Você precisa fazer essa análise de maneira ordenada e amparada por uma mecânica reconhecida para que você tenha credibilidade no seu processo. Você pode usar normas ISO, por exemplo, que sejam específicas para o seu mercado. Ou você pode usar o próprio GRI, mas eu gosto de usar a ABNT 2030, que possui uma estrutura bastante simples, amigável de se navegar. Então é sobre ela que eu vou falar aqui, beleza? Eu gosto de dividir esse trabalho em três grandes fases. A primeira delas é identificar o que já existe na empresa. O ISD está na estratégia do negócio ou só no discurso? A empresa já faz algum tipo de relatório ou medição de impacto? Existem políticas ISD bem definidas ou apenas iniciativas isoladas? Os líderes da empresa realmente apoiam o ISD ou é só algo do marketing? Para isso, você vai precisar conversar com diferentes áreas da empresa para ver o que realmente está acontecendo e conseguir responder todas essas perguntas. Você vai precisar analisar relatórios, metas, políticas internas, se é que elas existem. Você vai entender a visão da liderança e dos colaboradores sobre o ISD. Depois dessa primeira avaliação, você entra na segunda fase,
onde você faz uma análise comparativa e enquadra o estágio da empresa em um dos 5 níveis previstos na norma. Os níveis são os seguintes. O primeiro deles é o elementar. ESG? O que é isso mesmo? Aqui estão as empresas principiantes, sem nenhuma ação estruturada. São aquelas que fazem o mínimo, que é dar conformidade às leis. Não esquece, compliance é relevante sim, mas por si só não é estratégico. Para se ganhar relevância no mercado, é fundamental fazer mais do que o mínimo, que é o compliance. Já o segundo nível é o não integrado, ou seja, a empresa já ouviu falar no ESG, ela quer começar, mas ainda não sabe como. Então aqui estão aquelas empresas que até têm iniciativas ESG acontecendo, mas de forma desordenada, ou seja, elas não estão integradas aos negócios. O terceiro nível de maturidade é o gerencial. Aqui, as iniciativas de ESG são lideradas por uma área ou por uma pessoa dentro da empresa, mas não estão influenciando na estratégia. É aqui onde se encontra a maior parte das empresas com as quais eu converso na minha rotina como consultora. Imagina, por exemplo, uma empresa com uma área de ESG super engajada, mas que não está conseguindo fazer com que a sustentabilidade seja um fator de influência na tomada de decisão dos líderes. Tá vendo que está faltando uma pecinha? Essas são as empresas que desejam dar o próximo passo na jornada de ESG. O quarto nível é o estratégico, onde o ESG já faz parte da cultura e do modelo de negócios. As empresas nesse grau de maturidade já têm, por exemplo, metas definidas, indicadores de performance já sendo monitorados e considerados na tomada de decisão. São empresas bastante maduras, mas que ainda têm sim um espacinho e oportunidade para melhorar e ter um retorno financeiro ainda maior. O quinto e último nível é o transformador. Veja, aqui está aquela empresa que já é tida como referência no seu setor e muitas vezes influencia o mercado como um todo, dado o impacto das suas ações. O grande exemplo brasileiro é o da Natura, que em 2024 foi reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do planeta. Então, profissionais de ESG no Brasil e no mundo se inspiram por suas ações. Esse é o grau mais avançado de maturidade ESG e onde muitas empresas desejam chegar. E o meu desejo também é ver cada vez mais empresas alcançando o topo dessa pirâmide. Beleza, finalizada essa etapa de enquadramento nos níveis, voltamos lá para o nosso processo. Vamos para a terceira fase da sua análise de maturidade ESG, que é onde você faz a validação e documentação da sua análise. É aqui onde você vai dar o seu show como consultor ou como profissional de ESG da sua empresa. Porque é aqui onde você registra tudo o que você considerou na sua análise de maneira ordenada e clara, para que sirva como embasamento para sua conclusão e recomendações de avanços. Ou seja, se você enquadrou a empresa no nível não integrado, a própria norma te dará elementos para que você consiga traçar um roadmap inicial de avanço para os próximos níveis da pirâmide. Ficou claro? Aqui eu te expliquei boa parte do trabalho do diagnóstico de maturidade ESG. Mas talvez, na hora de você fazer por conta própria, é normal, você ainda fique com dúvidas. Então, quer aprender na prática como aplicar esse diagnóstico? Na minha mentoria Legacy, você aprende um passo a passo, estruturado e ainda ganha acesso às minhas ferramentas exclusivas para orientar esse trabalho. Então, se você quer um ESG estruturado, estratégico, que gere resultados, sem achismos, fica ligado, porque dentro da mentoria eu te mostro exatamente como fazer isso. Voltando para a nossa aula, não vamos nos desviar tanto. Agora que a gente já sabe onde a empresa está, nós vamos para a segunda parte do check-up ESG, que é o Gap Analysis em ESG. Se o diagnóstico é o exame de sangue, o Gap Analysis é tipo a consulta médica com o especialista. Ele pega os resultados dos exames e diz: aqui tá tudo certo, mas esses índices aqui, ó, precisam melhorar. Olha, você tem uma deficiência aqui, vamos ajustar. E para fazer isso na realidade do ESG, existem duas metodologias que são fundamentais de você conhecer. O famoso GRI,
que é o padrão mais utilizado globalmente, e o CSRD, que é o novo modelo europeu que usou o GRI como base na sua formulação, ou seja, ele tem tudo que o GRI tem e um pouco mais. Então, por que eu defendo utilizar o CSRD como guia para um Gap Analysis? Porque ele oferece uma visão mais completa sobre os temas materiais de ESG para toda e qualquer empresa. Ou seja, mesmo que o CSRD não seja obrigatório no Brasil, utilizá-lo como referência permite que você tenha uma análise ESG mais detalhada e estratégica, mapeie temas ESG prioritários de forma estruturada, aplique talvez as melhores práticas que já estão sendo exigidas no território europeu, afetando mais de 50 mil empresas. E foi pensando nisso que eu criei uma ferramenta exclusiva baseada nessa metodologia. Ela permite que você identifique gaps importantes e crie um plano estratégico para endereçar as oportunidades de melhoria de forma organizada e profissional, gerando valor para o seu cliente ou para a sua empresa. E o melhor, essa ferramenta está disponível para os meus mentorados. Você pode utilizá-la na sua empresa ou com seus clientes, caso você seja consultor. É só pegar e aplicar. Se você quer aprender o ESG na prática, com um acompanhamento de perto, por mim, além de ter acesso às ferramentas que eu comentei nesse vídeo, que eu uso com os meus clientes, vem para a Mentoria Legacy, porque nela você vai aprender o check-up ESG que apresentei aqui hoje, mas também vai entender como estruturar o ESG de forma estratégica. Chega de planilhas confusas ou de relatórios genéricos na sua vida. Eu te ensino um passo a passo para você aplicar o ESG do jeito certo, seja na sua empresa ou para os seus clientes de consultoria. Então, você está pronto para elevar a sua carreira em ESG para o próximo patamar? Clica no link aqui embaixo, me manda uma mensagem, vamos conversar. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal, deixa um comentário. E não esquece, ESG é legado.